Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você hoje uma pílula de física. Como calcular correntes em resistores em paralelo de maneira rápida quando você tiver dois. Eu disse quantos? Dois. Isso pode te ajudar a ganhar tempo numa prova. Se você apoia essa iniciativa, deixa logo o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e aperta o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu canal professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme ter você comigo aprendendo juntos. Então vamos ao estudo do caso. Aqui eu deixei dois resistores em paralelo, um de 6 ohms e outro de 9 ohms, aqui associados. Mas vamos associar em paralelo. Como assim? Nós vamos conectar esses dois terminais entre si, formando um nó. E depois nós vamos conectar os outros dois terminais, formando um outro nó. Um nó é uma emenda que você vai sair de onde vão aparecer pelo menos 3 pedaços de fio. Vamos ver como isso seria. No problema ilustrado, eu tenho um resistor de 6 ohms, um resistor de 9 ohms e uma corrente de 6 amperes que está entrando nesses dois. A nossa pergunta é, qual é a corrente que passa pelo de cima e a que passa pelo de baixo? Se você for resolver do método tradicional, a primeira etapa para resolver o problema é encontrar a tensão entre esses dois pontos que são os terminais da nossa associação. Eu vou resolver do jeito tradicional, depois eu te dou o pulo do gato. Vem comigo. Observe que usando aquela estratégia de que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, você substitui pelos valores de 6 e 9, tira um múltiplo comum, faz a conta e descobre que a resistência equivalente é 18 sobre 5. Ou, se preferir, usa aquela estratégia mais rápida, de que quando você tem dois resistores, você faz o produto dividido pela soma. 6 vezes 9, 54, dividido por 6 mais 9, 15. Simplificando 54 por 15, você encontra 18 quintos. A próxima parte é calcular a tensão entre estes dois pontos, que são os nós dos terminais da nossa associação. Observe que, sabendo que essa resistência equivalente é 18 sobre 5, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, que diz que a tensão é a resistência vezes a corrente. O valor da tensão, então, vai ser 18 quintos vezes os 6 amperes. Se a gente fizer essa conta, a tensão vai dar 21,6 volts. Esta é a tensão aqui. A partir da tensão que existe entre os pontos A e B, eu vou conseguir calcular a corrente que vai passar aqui pelo nosso resistor de 6 ohms, a corrente I1, e a corrente que vai passar aqui embaixo pelo nosso resistor de 9 ohms, a corrente I2. A gente vai usar a mesma relação. Tensão é a resistência vezes a corrente, mas nós vamos isolar a corrente. Assim, nós colocamos que a corrente no 1 é esta tensão entre os pontos A e B, que a gente calculou a de 21,6 volts, dividido pela resistência dele, que são 6 ohms. A mesma coisa fizemos para calcular a corrente do 2. A corrente que vai passar por 1 ali em cima vai ser a corrente de 3,6 amperes. A corrente que vai passar pelo de baixo vai ser de 2,4 amperes. Agora perceba que aquele resistor que tem o maior valor é o que menos deixa passar corrente. Daí, ele ser uma resistência de maior valor. Ele ele resiste mais à passagem da corrente. Então, se ele resiste mais, ele vai deixar passar menos corrente. Então, desta corrente total que a gente tem aqui de 6 amperes, 3,6 vai para o de 6 ohms e 2,4 apenas para este maior de 9 ohms. Você viu a trabalheira que deu para fazer isso daqui? Pois agora eu vou te ajudar a fazer rapidamente. Me acompanhe na nossa outra forma de resolução. Agora, observe que eu vou refazer o problema. Está aqui, o que nós tínhamos como dado? Entravam 6 amperes, ia uma corrente pelo de 6 ohms e ia uma outra corrente pelo de 9 ohms, cada um com sua corrente. Depois essas correntes se juntam e saem 6 amperes de novo do nó.
Agora vem aquela pergunta, você se lembra do fato de que a corrente que passa pelo de 6, ela é maior do que a corrente que passa pelo de 9? Quando nós vamos usar a lei de Ohm, ela diz que a corrente é a tensão sobre a resistência elétrica. Note que a nossa tensão é a mesma para os dois. Se isso é verdade, aquele que tiver a menor resistência vai ser percorrido pela maior corrente, de tal maneira que eu posso fazer a regra da proporção inversa. Como assim? Veja que a proporção entre eles é 6 para 9. Dá para simplificar ficando 2 para 3. Mas, aqui neste caso, vamos deixar o 6 e o 9 mesmo. A gente vai dizer então que a corrente que passa pelo 1 vai ser igual a 9x, enquanto que a corrente que passa pelo 9 vai ser igual a 6x. Observe, é inversamente proporcional. No de 6, passa uma corrente proporcional a 9, e no de 9, passa uma corrente proporcional a 6. A gente inverteu a proporção por causa da equação matemática que a gente tem. Mas existe uma lei chamada lei dos nós. Toda corrente que entra num nó, sai desse nó. É chamado princípio da continuidade. Na hora que entram esses 6 amperes, eles vão se dividir neste nó. Vai uma corrente I1 para o de cima e uma corrente I2 para o de baixo. Você já deve ter percebido que o somatório de I1 com I2 deve ser igual a 6 amperes. Mas o I1 vale 9x e o I2 vale 6x. Isso tem de dar os 6 amperes. 9 com 6 são 15. 15x é igual a 6 amperes. Então, o x vai ser 6 amperes dividido por 15. Só que 6 amperes dividido por 15 dá 0,4 amperes. Então, o valor deste x é 0,4 amperes. Agora você leva para lá. Leva como, Douglas? Bom, a corrente I1 vai ser 9 vezes 0,4 amperes, o que vai fornecer para a gente o resultado de 9 vezes 0,4, 3,6 amperes. Olha que legal. Já este aqui, 6 vezes x, vai ficar igual a 6 vezes 0,4. E 6 vezes 0,4, você sabe me dizer quanto dá? Dá 2,4, não é assim? Então, nós vamos colocar 2,4 amperes. De repente, a gente já resolveu o nosso problema. Vai passar pelo de cima 3,6 e pelo de baixo 2,4. Só usando esta regra do 3x e do 9, aliás, do 9x e do 6x, a gente fez trocado. Vamos testar para ver se a gente aprendeu em uma nova situação e ver como é rápido mesmo? Então, vamos começar neste novo caso. Aqui, nós vamos ter 12 amperes entrando nesse circuito. Nós vamos ter 2 ohms em cima e 4 ohms embaixo nesta primeira divisão. Então, nós vamos usar aquela técnica, né? No de cima, a gente vai dizer que vão passar 4x e no de baixo, 2x. Lembre-se de que esses 4x mais os 2x vão ser igual a 12 amperes. Se isso é verdade, 6x são 12 e o nosso x vale 2 amperes. 4 vezes 2, 8 amperes. 2 vezes 2, 4 amperes. Já resolvemos o primeiro. Aí esta corrente aqui, total de 12 amperes, vai se juntar de novo. Então, volta aqui a ser 12 amperes, e ela vai se dividir mais uma vez. Nós vamos fazer de novo o mesmo esquema. Nós vamos dizer que aqui em cima e aqui embaixo vai haver nova passagem de corrente. Aqui em cima e embaixo a gente faz a regra inversa. Em cima nós vamos ter 12x e embaixo nós vamos ter 8x. Veja, embaixo eu coloco o valor do de cima. Em cima eu coloco o valor do de baixo. Veja que, neste novo caso, 12x mais 8x vai ter que dar a corrente total, que são 12. Isso quer dizer que 20x é igual a 12. Conclusão, o valor do x, neste caso,
vai ser 0,6 amperes. A conta vai ficar um pouquinho mais chata de fazer, mas você é capaz. Se você for pegar 12 e multiplicar por 0,6, você vai encontrar que a corrente aqui vai ser igual a 7,2 amperes. Já aqui embaixo, 8 vezes 0,6 vai dar 4,8 amperes. Se você quiser testar para ver se tá legal esse resultado, soma 7,2 com 4,8, tem que dar os 12, e tá dando. O último, eu deixei a parte mais tranquila. Se você tiver dois resistores de mesmo valor, na hora que esses 12 amperes da corrente total chegar aqui para se dividir, ela vai se dividir igualmente. Vai ficar 6 amperes para o de cima e 6 amperes para o de baixo. Aí não tem muito o que você pensar. Gostou dessa dica? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal. Quer aprender física comigo? Acesse o meu site, professordouglasgomes.com. Eu tenho um curso de física feito especialmente para você tirar a nota máxima no Enem. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.